Como brilhar ministerialmente, que é o título da oficina, não é? Brilhando ministerialmente, brilhando no ministério. Então, vamos lá, para número 1. Pode passar para o próximo slide aí. Descobrindo o meu chamado. Eu quero perguntar para vocês. Você já identificou a sua missão de vida? Você já sentiu assim, ó, você já deu aquele estalo assim, olha, eu estou vivendo aqui nessa terra, mas não é por acaso. Tem um propósito de Deus, eu preciso descobrir e eu preciso cumprir essa missão. Quantas aqui podem levantar a mão e dizer, pastor, eu já identifiquei, eu já encontrei. Quem é? Já encontrei. Nós temos algumas que não encontraram. Vocês que encontraram, vocês vão ter paciência para eu falar com as que ainda não encontraram também, tá bom? Se você já sabe, ótimo. Mas, enquanto isso, vamos esclarecer para as pessoas que ainda estão um pouco confusas a respeito do chamado delas, né? A respeito da sua missão. Eu quero te dizer, minha irmã, você que ainda não descobriu qual é a sua missão, o seu chamado, a sua missão tem a ver com algo que queima dentro de você. Esse é algo que vai te ajudar a identificar qual é a sua missão. Tem algo que chama a sua atenção, tem algo que move o seu coração. Quero te perguntar nessa tarde, por que causas o seu coração sofre? Quando você vê alguma situação, pessoas sofrendo, são crianças, são mulheres. Que causa que é que te chama a atenção? São pessoas dependentes de drogas, pessoas que têm vícios. É na área financeira, você tem um desejo muito grande de apoiar financeiramente, missões, por exemplo. Você tem o desejo de ir para o campo missionário, você mesmo. O que é que arde dentro do seu coração? Isso aponta para você um pouco para onde é a sua missão. Isso, anote, querida. Eu tenho tanta anotação, vocês não imaginam. Minhas anotações já viraram até livro. Então, vai anotando aí. Virou mesmo. Eu publiquei o livro Escolhida para Fazer a Diferença. Está esgotado. Espero que em breve a gente consiga fazer outra impressão. Mas você consegue encontrar lá no site da Saraiva. É só colocar lá, Escolhida para Fazer a Diferença. Para baixar o livro no seu computador, você consegue baixar pelo site da Saraiva, tá bom? Então, descobrir a sua missão tem muito a ver com algo que queima dentro de você. O que mais? O que é que alegra seu coração quando você faz? Você faz algo por alguém e aquilo te deixa muito feliz, aquilo te deixa muito alegre. Isso tem a ver com o seu chamado e a sua missão. O que mais? Vamos lá. Que experiências você já viveu e já superou para compartilhar com o próximo? Eu vivi situações muito complicadas, muito difíceis em determinada área. Eu já superei, o Senhor já me curou, já fui transformada, agora eu posso transformar. Isso tem a ver com a sua missão. Tem uma pregadora nos Estados Unidos chamada Joyce Meyer. Quantas já ouviram falar? Ela é maravilhosa, né? Uma bênção. A Joyce Meyer sofreu abuso por parte do pai por muitos anos. Ela é uma mulher curada, restaurada e prega no mundo inteiro, faz trabalho missionário. E ela fala de como Deus usou essas situações para que ela possa ajudar outras pessoas. Então, que áreas que você sofreu muito e que o Senhor te ajudou a superar, o Senhor te curou e agora você pode ministrar na vida de outros. Tem a ver com a sua missão e com o seu chamado. Isso tudo está no tópico Descobrindo a Minha Missão de Vida. Descobrindo o meu chamado. Tá bom? Quero te perguntar também, quais são os seus dons, mulher? O nosso problema, sabe qual que é? A gente acha que o ministério é só subir aqui em cima e pregar. A gente fica focada nisso. Não, mas o Senhor me chamou. E eu tenho um chamado. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar lá no púlpito pregando a palavra do Senhor. Talvez isso não está associado ao seu chamado. E não queira, a pastora Sumara falou hoje pela manhã, não queira, queridas, ter o ministério de alguém. Em 2009, eu gravei um CD, eu gosto muito de cantar, só que eu não nasci com esse dom, sabe? Então, assim, eu canto razoável. Eu nem me arrisco a cantar aqui na igreja com esses músicos, né, essas cantoras maravilhosas. Ah, pastora, mas por quê? Queridas,
Eu posso até cantar, não tem problema, mas eu entendi qual é o meu chamado. Eu tenho o dom de ensino, eu amo ministrar a palavra do Senhor, eu gosto muito de cuidar de mulheres, eu tenho o dom de escrever, então já tem muita coisa que o Senhor me deu o dom e está me usando. Para que eu vou querer ficar cantando? Para vocês terem uma ideia, quando eu gravei esse CD na intenção de agradecer ao Senhor mesmo, de dar ações de graças ao Senhor. Nós estávamos vivendo uma fase muito boa financeiramente, então eu pude gravar o meu próprio CD. E o que aconteceu nesse tempo? Eu comecei a viajar para cumprir algumas agendas. Sabe o que aconteceu comigo? Comecei a achar aquele negócio muito estranho. Enquanto essas mulheres saem de casa, voam de uma cidade para outra, viajam de uma cidade para outra, né, dorme num lugar, dorme em outro lugar, eu comecei a me sentir extremamente desconfortável. Eu vi que aquela forma não era para mim, não era aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. E tem um lugar que você vai se encaixar direitinho na sua forma. Isso daqui é o que o Senhor me chamou para fazer. Ele vai abrindo as portas e as coisas vão acontecendo naturalmente, e aqui estou eu. Estão me entendendo? Então, não queira ter o ministério de outra pessoa. Não vai funcionar. Não vai. O Senhor tem algo preparado para você. Então, eu quero te perguntar, quais são os seus dons? Coloca o próximo slide aí para mim, por favor. Quais são os seus dons? Volta um, deixa eu ver. Aí, nós vamos usar essas referências aí, olha, descobrindo o meu chamado. 1 Pedro, você pode anotar aí 4, versículos 10 e 11. Eu vou lendo para vocês e vocês vão anotando as referências, pode ser? Que aí vocês não têm que ficar abrindo a Bíblia aí toda hora. Vamos lá, só presta atenção aqui, olha. 1 Pedro 4, 10 e 11. Agora olha para mim, preste atenção na leitura bíblica e depois você volta a anotar. Diz assim: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, aqui está falando servir uns aos outros de acordo com o dom. De acordo com o dom. Vamos continuar, versículo 11. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê. De maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Vamos lá. E anota aí também Romanos 12, do versículo 6 ao versículo 8. Olha o que diz em Romanos. Enquanto vocês anotam, eu vou tomar uma aguinha. Vamos lá. Romanos 12, dos versículos 6 ao 8. Diz assim: temos diferentes dons. Então, todo mundo tem o mesmo dom? Não. Aqui está dizendo, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, faz o quê? Profetize. Use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, vamos participar? Se é ensinar, ensina. Se encorajar, encoraje. O que contribui, coopere com generosidade. Se exercer liderança, que a ministre com zelo. Se demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. O amor é a base de todos os dons. O amor é a base dos dons. Aqui está dizendo, se o seu dom é profetizar, profetiza. Se é encorajar, encoraja. E eu quero acrescentar, não acrescentar aqui no versículo, mas dizer de mim, aqui para vocês, da minha experiência. Se você tem o dom de cozinhar bem, sirva cozinhando. É tão bom sentar e comer uma comidinha gostosa, não é? Digamos que esse não é um dos meus melhores dons, irmãs. E eu vou querer ter todos os dons? Eu cozinho para minha família, faço aquela comidinha básica, mas aquela comida, tem alguns pratinhos especiais lá, né? Lasanha, eu sei fazer, mas assim, sabe aquela pessoa que tem o dom, que toda hora ela pode fazer um chuchu, ela pode fazer um feijão. Eu vou comer na casa da minha vozinha, eu não gosto muito de feijão, o feijão dela eu como puro. Ela tem o dom. Se você tem o dom, quer saber?
Convida uma pessoa que você sabe que está passando um sofrimento, uma tribulação, chama ela para sentar e comer com você, serve para ela uma comidinha, olha no olho dela, pode ter certeza que você está sendo luz na vida dela, você está brilhando na vida dessa pessoa. Amém? Tem gente que tem o dom, o coração queima por visitar pessoas no hospital, tem ou não tem? Então vá visitar no hospital. Isso está associado a descobrir qual é o seu chamado, minha irmã, qual é a sua missão. E Tiago 1,17 que diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Você pode dizer comigo, diga assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, olha só, todo bom dom vem do alto, tá? Então, não subestime o seu dom. Não pense que o seu dom é inferior. Também não pense que é superior. O apóstolo Paulo disse que nós tínhamos que ter um conceito equilibrado a respeito de nós mesmas, não é? Mas o seu dom é precioso e é importante, e ele vem de Deus. Vamos passar para o segundo passo? As irmãs aí que não tinham nem noção do chamado, já tem, amém? Já esclareceu, né? O resto o Espírito Santo vai tratando, vai ministrando. Próximo slide aí, a pergunta número 2. Como ter um ministério que realmente glorifica a Deus? Pastora, como que o meu ministério, como que eu tenho certeza de que o meu ministério realmente está glorificando ao Senhor? João 6,38 diz assim, olha, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, Jesus dizendo, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Ele podia ter se distraído com as coisas aqui dessa terra, não podia? Mas ele tinha foco, ele sabia que o Pai tinha mandado ele com uma missão e ele estava decidido a cumprir essa missão. Então, eu glorifico ao Senhor quando eu cumpro a vontade do Pai. A pergunta é, como ter um ministério que realmente glorifica a Deus? Diz aí para sua irmã, eu glorifico a Deus, minha irmã, pode falar para ela, quando eu cumpro a vontade do Pai. Mas para saber qual é a vontade do Pai, a gente precisa que Ele revele para nós, não precisa? Além daquilo que está na palavra do Senhor, não tem algo específico que Deus quer tratar pessoalmente conosco? Não tem algo que o Senhor quer nos mandar especificamente? Não está escrito na Bíblia que era para eu fazer o Congresso Transformadas. Está escrito lá? Não está escrito. Mas o Senhor vai nos dando detalhadamente aquilo que Ele quer que nós façamos. Como? O Senhor nos deu criatividade. Fica tentando inventar coisas aí de sua cabeça, não. É vindo do Espírito Santo, minha irmã. E como que eu sei que é do Espírito Santo? Minha irmã, a voz do Espírito Santo é inconfundível. Inconfundível. A Joyce Meyer, ela fala de impressões do nosso espírito. Tem algo no seu espírito que você sabe que nem a sua inteligência, nem a sua criatividade poderia gerar aquilo. É algo diferente. Entendeu? É uma voz inconfundível. Aí você está ouvindo a voz do Espírito Santo e ele está te direcionando a fazer algo. João 15,14 diz assim, olha, vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando. Nós glorificamos ao Pai quando nós cumprimos aquilo que Ele nos mandou fazer. Não aquilo que está na nossa cabeça, que a gente acha que tem que fazer. Versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Amém? Então, aquilo que nós ouvimos do Senhor, aquilo que o Senhor nos revela, é o que nós devemos fazer, porque quem é amigo de Deus conhece a vontade de Deus. Então, nós precisamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus para conhecer quem Ele é e para conhecer a vontade dEle. Vamos seguindo. Conhecer a vontade de Deus demanda
tempo, demanda dedicação para ouvir e para buscar o Senhor. O meu ministério tem um marco. Que marco é esse? Deixa eu contar para vocês que marco é esse. Quando nós assumimos a igreja na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, eu não sabia o que fazer. Eu era uma jovem e eu pensava, Senhor, eu não sei o que fazer. O que eu fui fazer? Eu que era uma filha de crente desde pequena, não conhecia a Bíblia direito. Beleza, hein? E aí? Conhecia a Bíblia de forma rasa, recitava alguns versículos, sabia, né, muitos versículos decorados, mas eu estou dizendo de aprofundar, de entrar na palavra, estudar a palavra e se permitir ser realmente mudada por Deus. Porque a gente lê alguns versículos e a gente interpreta do jeito que a gente quer, e a Bíblia não é assim. Tem todo um contexto, nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E aí eu quero te falar, mulher, se você não tem estudado a Bíblia, você vai comprar um dicionário bíblico, você vai comprar uma Bíblia. Olha a minha, gente, que linda, dourada, brilhe. Mas não é isso não, aqui tem estudos na minha Bíblia. E eu sei que vocês também têm algumas Bíblias. Eu usei já a Bíblia de estudo pentecostal, muito boa. Tem uma Bíblia maravilhosa, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome agora. Do Matthew Henry. Ela tem uma capa de couro assim, bem decorada, que a Bíblia é bem grossa, porque ela tem a metade da página para baixo, todinha de estudos. E aí, você tem dúvida num versículo, você faz o quê? Você vai lá na referência e lê a explicação. Aí você fala, é isso então que está falando aqui? Gente, isso mudou a minha vida. E além disso, desses estudos aprofundados e leitura de livros, o que eu fui fazer, irmãs? Orar, buscar a Deus, acordar de madrugada. Eu cuidava da casa, cuidava da minha filha, na época eu não tinha o Miguel ainda. Cuidava do esposo, né, irmãs? Porque também não pode deixar de cuidar do esposo, ficar só orando, não dá certo, né? Cuidava do esposo, aí meu esposo dormia, eu falava para ele, meu amor, se eu sair da cama de madrugada, você não preocupa não que eu estou orando. E tinha um quartinho a mais lá em casa, o que eu fazia, irmãs? Eu ia para lá de madrugada, orar e ter um tempo gostoso com o Senhor. E aí o Senhor começou a revelar para mim, isso daqui que vocês estão vendo hoje, foi revelado para mim a partir do ano de 2009, 2010. 2011 foi quando eu regressei ao Brasil, mas o Senhor já dizia que congressos dessa maneira aconteceriam e que eu estaria junto com grupos de mulheres, organizando, cuidando de mulheres, ministrando para mulheres. Foi me revelado lá naquele quarto de oração. Amém? O Senhor vai te revelar, o Senhor tem te revelado, eu tenho certeza disso. Vamos correndo que o nosso tempo está passando, né? Jeremias 33:3 diz assim, olha, invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. O Senhor ainda tem mistérios para revelar aos seus filhos e às suas filhas. Então invoca-me, me procura, me busca, que eu vou te revelar, eu vou te responder, o Senhor está te dizendo. O Senhor vai te responder, querida. O Senhor disse a Jeremias para buscá-lo, que ele revelaria coisas novas, coisas que estavam por vir. Amém? Vamos passar para a pergunta número 3. Vamos lá, o slide aí, olha. Me sinto incomodada no lugar em que me encontro agora. Talvez você já descobriu o seu chamado, você já recebeu a revelação daquilo que o Senhor quer que você faça, mas por um motivo ou outro você está estacionada. Olha, me sinto incomodada no lugar em que me encontro agora. Meu ministério parece não fluir. O que fazer? Anote aí as referências, João 15:5, Provérbios 4:26. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu creio que são poucos aqueles que não passam por isso, né? Algumas situações da nossa vida, algumas dores que a gente passa, nos fazem parar, às vezes, dar uma pausa por um tempo. Só que a gente não pode ficar nesse lugar, dessa pausa para sempre. A gente precisa se levantar novamente no Senhor, na força do Senhor e continuar caminhando. Amém, irmãs? Se você sofreu uma decepção ministerial, se você passou por uma situação na sua vida pessoal muito dolorosa, muito difícil, entenda, aquele que fez a ferida a sarará, a curará. O Senhor tem o poder para te restaurar.
Vamos lá. Eu quero te perguntar, se você está parada, estacionada, ou sente que o seu ministério não está frutificando, eu quero te perguntar agora, faça uma consulta aí dentro de você. As irmãs que estão chegando, sejam bem-vindas, nós estamos na oficina Brilhando Ministerialmente, tá? Podem se sentar e ficar à vontade. Quero te perguntar, minha amada, por que foi que você se perdeu no meio do caminho? O que foi que aconteceu com você? O que foi? Não precisa responder. Eu quero te perguntar, talvez você vá identificando aí. Muitas podem saber, né? Algumas podem saber o que aconteceu, outras não sei o que aconteceu, pastora. Parece que de repente eu perdi as forças de buscar. Estou passando por alguma situação, deixa eu te dizer algo. João 15,5 diz assim, olha, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Você decore esse versículo. Diga comigo assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Eu amo esse versículo demais, porque eu entendi. Olha como é que funciona isso. João 15 está falando sobre a árvore, a videira verdadeira. E está dizendo que nós somos os galhos. Ele é a videira, Jesus é a videira e nós somos os galhos. E Deus é o agricultor que vai podando esses galhos, certo? Para que a árvore viva, o que ela tem que receber? Alimentação, nutriente, ela tem que estar plantada, não é? Para que os galhos vivam, o que eles precisam fazer? Responda para mim. Estar ligado na árvore. Algum galho vive solto, sozinho? Vai ficar seco, não vai? Você sabia que talvez você esteja correndo para cumprir a sua agenda ministerial, para ajudar na sua igreja, de um lado para o outro, e você não está ligado em Jesus? Você sabia? Às vezes nós achamos, queridas, porque nós estamos muito ativas na igreja, nossa vida com Deus, nossa vida com Jesus está ok. Cada uma de nós temos a nossa vida particular com o Senhor Jesus. Nem as nossas tarefas ministeriais podem tirar o nosso tempo de relacionamento pessoal com Deus. O seu relacionamento lá no seu quarto, com a porta fechada, Jesus fluindo em você. A seiva, quando flui na árvore, ela leva vida para os galhos. E os galhos, estando saudáveis, eles fazem o quê? Frutificam. Para nós cumprirmos o nosso chamado, para nós brilharmos ministerialmente, nós precisamos estar ligadas em Jesus, através de um relacionamento de intimidade, comunhão, busca, só você e Ele, só Ele e você. Por mais que você ouça a palavra do seu pastor, e a palavra do seu pastor te abençoe, te trate, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, também não pode tirar o seu tempo de estudar a palavra do Senhor sozinha. Ali Ele vai falar diretamente com você, através do Espírito Santo. Tá, você não parou de buscar, seu relacionamento está ok. O que foi que aconteceu? Talvez também na sua caminhada, houve algum pecado, você caiu. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos suscetíveis a cair, não é verdade? Nós precisamos buscar uma vida de santificação a cada dia e clamar pelo Senhor. Se foi pecado que te parou ministerialmente, você já se arrependeu, já houve um arrependimento genuíno, já houve no seu coração um quebrantamento, você já se arrependeu na presença do Senhor. Provérbios 4:26 diz assim, olha, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera a vereda dos teus pés. O que quer dizer isso, pastor Ellen? Veja bem por onde você está andando. A sua vida com Deus está bem? Você fez algo que entristeceu o Espírito Santo? Aconteceu algo na sua vida que precisa de conserto? Você tem relacionamentos quebrados que precisam ser consertados? Pondera a vereda do teu pé, para que o seu ministério, minha irmã, não fique travado e parado.
O apóstolo Paulo dizia: nenhum soldado que milita se embaraça com coisas dessa vida. Não deixe que coisas pequenas, às vezes rixas, briguinhas, inveja. Uma pessoa falou mal de você e você está aí apegado, agarrado nisso. Isso está te impedindo de prosperar ministerialmente, de fazer a diferença na vida de outras pessoas. O que mais? Talvez não seja nada disso. Seu relacionamento com Deus está ok, não é questão de pecado, mas você está passando por uma estação diferente. Nós precisamos identificar os tempos e as estações. Quando eu regressei para o Brasil, já tem tanto tempo, mas parece que não tem, foi final de 2011, já tem 6 anos, eu precisei de um tempo de descanso. E por mais que eu olhava as pessoas trabalhando e fazendo e acontecendo, e eu sabendo do meu chamado, eu entendi, essa é a estação em que eu preciso me recuperar, colocar as coisas no lugar, uma mudança de vida tão grande assim. Tem estações na sua vida que você vai precisar estar mais parada mesmo dentro da sua casa. Tem outras estações que já estarão favoráveis para que você esteja fazendo coisas no ministério. E quando eu digo no ministério, talvez o seu serviço mesmo na igreja. Então saiba entender, o Senhor tem tempos e estações. Ele não fez assim na natureza? Não foi Deus que fez? Não tem outono, verão, inverno e primavera? Não tem? Então, queridas, o Senhor quer nos ensinar algo com isso. Tem um tempo na sua vida que vai ser de inverno, sabia? As coisas vão estar secas, parece que as coisas não vão estar fluindo. Isso não quer dizer que foi pecado, que é alguma maldição, não. É um tempo que você está passando. Se a sua vida está tudo bem com Deus, fique tranquila. O Senhor mesmo se encarregará de te ajudar a mudar e passar por uma outra estação. A estação da primavera vai chegar, as flores vão voltar, o outono também vai chegar e você vai voltar a dar frutos. Amém? Vamos lá. Então, continue caminhando na estação que você está, mas pare para identificar que estação é essa. Peça o Senhor para te ajudar a compreender. Tenha fé que chegará o tempo em que as flores brotarão novamente. Amém? Agora vamos para o slide número 4 e nós vamos responder a última pergunta, porque meu tempo está acabando. Diga comigo, por que devo brilhar ministerialmente? Agora eu faço questão que você abra a sua Bíblia. Mateus 5, vamos lá? As queridas que estão chegando podem se assentar. Nós estamos tendo a oficina brilhando ministerialmente. Podem ficar à vontade, tá bom? Esse é o tema proposto para o nosso congresso, não é? Brilhe. Vocês viram aqui já, brilhe, 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 né? Vão ficar com isso para sempre. Afinal, por que brilhar, mulheres? E como brilhar? Vamos descobrir? Abriram aí? Mateus 5, dos versículos 14 a 16. Diz assim, olha, vós sois a luz Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tem uma ordem para você e para mim. Aqui está dizendo assim, olha, brilhe só se você quiser. Não. Aqui está dizendo que você, olha aqui para mim, você é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quem deve brilhar, então? Coloca a mão no seu coração e diga, sou eu. Eu fui chamada para brilhar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você já é luz. Jesus disse que você é luz. Você vai ficar se escondendo? Você vai ficar escondendo os seus dons? Tem uma amiga sua lá no trabalho passando por tribulação, você vai ficar caladinha?
Não quero saber de problemas dos outros. Não, estou cansada demais. Querida, seja luz onde você for. Isso glorifica o nome de Deus. E no versículo 15, versículo 16, diz: resplandeça a vossa luz, ou brilhe a vossa luz diante dos homens, porque ao verem as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos como para o Senhor, com o coração alegre, disposto a servir, o nome do Pai é glorificado. Os homens e as mulheres que estão ao nosso redor veem, e o nome de Deus é glorificado. Quantas aqui querem glorificar o nome de Deus com a sua vida? Então resplandeça a sua luz, não se esconda, não se esconda, não se esconda. O nosso mundo está em trevas, minha irmã. Às vezes nós ficamos preocupadas também com uma falsa modéstia. Dizemos: não quero aparecer não. Quero fazer tudo discretamente para não chamar a atenção. Mas nos últimos meses, Deus tem ministrado ao nosso coração e falado conosco sobre a importância de fazer as coisas bem feitas, sobre fazer a diferença onde quer que nós venhamos a chegar. Tem um problema e uma situação difícil de resolver, você é o primeiro a se candidatar e falar: eu não sei como resolver esse problema não, mas eu vou tentar. Você pode ser solução na vida de muitos. O Senhor tem ministrado o nosso coração sobre fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Não precisa de você querer mudar de cidade, mudar de igreja, não. Você é bênção onde você está. A luz é referencial. Se o pastor apagar todas as luzes da igreja, estiver escuro aqui, acabou a energia, tem umas luzes de emergência que acendem. E aí nós sabemos para onde ir. Quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Ele brilha em você. E ele diz também que você é a luz do mundo, justamente porque ele vive em você. Então, quem é referencial? Em vez de você ficar olhando para as pessoas, tendo um referencial de como se vestir, do que fazer, da moda do mundo, do que está acontecendo, dos jornais, dos noticiários. Quem é referencial para você? Jesus é o nosso referencial. E através da vida dele, você se torna referencial para as outras pessoas. São as pessoas que precisam olhar para você e dizer: eu estava perdida, mas agora eu sei por onde ir. Essa pessoa tem certeza de onde ela está indo e eu quero ir também. Amém? Glória a Deus. Eu e você, nós temos esse chamado para brilhar, querida. Dentro da igreja, com as pessoas que nós lideramos, fora da igreja, sendo luz nesse mundo envolto em trevas. Para terminar, como brilhar? Eu quero te lembrar de um versículo que eu medito e falo diariamente. Filipenses 1,7 diz assim: olha, porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga comigo: o Senhor não me concedeu espírito de medo, mas Ele me deu espírito de poder e de ousadia e de equilíbrio. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Isso, aplauda o Senhor. Veja bem, se você está sentindo algum medo de fazer algo ministerial, de cumprir o seu chamado, esse medo não vem da parte do Senhor. Porque aqui diz que o Senhor não nos deu espírito de medo. Eu preciso falar com vocês um pouquinho desse versículo. Fala que o Senhor nos deu espírito de poder, de ousadia, de equilíbrio. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos: não façam nada ainda. Reúnem-se e esperem até que vocês recebam poder do alto. E aí sim vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus ordenou que seus discípulos esperassem até receber esse poder do alto. As mulheres, as feministas,
usam um termo chamado empoderamento da mulher, essa independência, essas conquistas todas que elas têm tido de direitos, conquistas no mundo profissional. Mas o meu e o seu empoderamento não vem dessas coisas. Nós receberemos poder do alto, poder do Espírito Santo de Deus, para sermos testemunha nessa geração, nesse tempo, para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus, e vejam a saída, e vejam a porta, e vejam a salvação. Deus também nos deu o segundo, vamos lá, espírito de ousadia. O que é ousadia? Qualidade ou característica do ousado, daquele que tem coragem. Diga para a sua irmã, minha irmã, você é corajosa. Deus te deu o espírito de ousadia. Quantos versículos na Bíblia nós encontramos dizendo, seja forte e corajoso. Seja forte, corajoso. Seja forte e corajoso. Se o Senhor disse tanto isso, é porque nós íamos precisar ser fortes e corajosas. Amém? Como a pastora Helena Tanuri disse aqui, não querendo ser a fortuna, né? Querer ser a líder, a bambamã da sua casa, não. Forte e corajosa no Senhor, minha irmã, para enfrentar os seus desafios, os seus medos. E ser forte e corajosa, às vezes, quer dizer também ficar caladinha, nas vezes que a gente tem vontade de falar e não está na hora certa. Precisa ter força e coragem também. E o terceiro, qual é? Espírito de equilíbrio. Eu quero te perguntar, o que seria de nós se o Senhor tivesse nos dado só espírito de poder e de ousadia, minha irmã? Hã? A gente ia sair por aí quebrando tudo. Oi? Filipenses está errada a referência? Não é 1:7, não? Oi? 2 Timóteo 1:7, desculpa, 2 Timóteo 1:7. Queridas, o que seria de nós se o Senhor tivesse nos dado só espírito de poder e de ousadia? A gente ia saindo por aí, arrebentando com tudo, né? Ainda mais nesse século 21, da mulher moderna, dessa mulher empoderada, já pensou? Só que diz também que o Senhor nos deu espírito de equilíbrio. E talvez seja o que mais nós estejamos precisando agora. Nós já recebemos poder, nós temos ousadia, mas está nos faltando o equilíbrio. Equilíbrio para quê, pastor? Equilíbrio para coordenar a nossa vida pessoal, profissional, ministerial. Equilíbrio para dizer não também para algumas atividades. Você acha que aqui na igreja tudo que a minha liderança me pede para fazer, eu consigo fazer? Às vezes eu tenho que sentar e ser sincera e falar, olha, pastor, isso eu consigo fazer, mas isso eu não consigo fazer. Graças a Deus a minha pastora é muito compreensiva, ela é mãe também, e às vezes eu sento com ela e falo, pastor, eu não vou conseguir não. Hoje mesmo eu estava almoçando aqui, eu ia almoçar aqui, e eu pedi uma licença para ela, para a pastora Sumari, e disse, pastor, eu preciso ir em casa ver meus filhos, eu estou com saudade deles, eu preciso ver como eles estão. E saí correndo para lá. Equilíbrio também é saber dizer não. Amém? Olha, Provérbios 3:21 diz assim, olha, meu filho, guarde consigo a sensatez, diga comigo, sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Querida, guarde a sensatez e o equilíbrio. Nunca perca de vista. Outra referência que eu quero deixar com vocês, Romanos 12:3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu, que Deus lhe concedeu. Nós precisamos ter até a respeito de nós mesmos um conceito equilibrado. Última leitura que eu quero fazer com vocês para terminar. Vamos lá? 1 Pedro 3:1-6. Vocês podem olhar para mim aqui que eu vou ler para vocês? Olha só, 1 Pedro, que eu preciso terminar, 3, do 1 ao 6, diz assim, olha.
Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Pelo seu procedimento, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Bora continuar. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Onde que deve estar a nossa beleza? Pelo contrário, preste atenção. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. E eu tenho buscado o Senhor e pedido, me dá um espírito dócil e tranquilo, Senhor. Porque nós somos filhos da geração da independência, irmã. Você não está entendendo, a minha mãe é policial federal. Aposentada. Mas uma mulher forte. E me criou para ser também uma mulher forte, decidida, para conquistar, para fazer e acontecer. Mas é também uma mulher temente a Deus, a minha intercessora. Então, de vez em quando, eu tenho que me dar umas freadas e falar, opa, peraí. Não se conforma com esse mundo, não. Não vai nessa onda da independência, não. Acalma o seu coração. O que o Senhor tem para fazer através da sua vida, Ele vai fazer. Mas deixa Deus fazer. Respeita seu esposo, se submete a Ele. Quando Ele falar não, é não. Chega com jeitinho. Está entendendo, minha irmã? Um espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. Tem um referencial atrás de nós. Nós não podemos desconsiderar aquelas mulheres que deixaram um legado, um testemunho para nós. Nós precisamos recuperar isso, queridas. Nós não podemos andar conforme o padrão deste mundo. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Diz assim ainda, olha. Elas se sujeitavam aos seus maridos. Como Sara, que obedecia a Abraão, ele chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Que o Senhor nos dê um espírito equilibrado. Que o Senhor nos dê um espírito dócil e tranquilo. Para que nós possamos brilhar. Não só aqui no altar, não só quando nós estamos dentro da igreja, onde talvez nós sejamos reconhecidas ministerialmente, mas quando chegamos em casa, talvez os nossos filhos, o nosso esposo olha para nós e pensa, misericórdia. Que o Senhor nos dê um espírito dócil e tranquilo, que as nossas armas sejam armas diferentes. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para quebrar sofismas e destruir as mentiras de Satanás. As mentiras que ele tem tentado implantar há tanto tempo, através da cultura, através da mídia. E eu quero convidar você neste momento. Nós vamos orar, amém? E nós vamos pedir ao Senhor que ajuste o nosso olhar. Que nós possamos brilhar ministerialmente, não da forma que nós queremos, mas da forma que o Senhor quer. Aleluia! Glória a Deus! Coloque a sua mão no seu coração. E de tudo que você recebeu aqui nessa tarde, tanto da doutora Rúbia, para equilibrar aí as suas emoções, quanto aquilo que o Espírito Santo falou através da minha vida, vamos clamar ao Senhor? Quantas mulheres estão aqui e não querem se conformar com o padrão deste mundo? Pare de correr. Tenha tempo com o Senhor. Permita ao Senhor ajustar os seus caminhos. Pondere as veredas dos teus pés. E veja se os seus caminhos estão bem ordenados. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso na tua presença. Você pode agradecer ao Senhor, querida? Te agradecemos e mais uma vez confessamos que nós queremos e nos entregamos
para sermos transformadas pelo Senhor. Transforma-nos, Senhor, para a tua glória. Transforma-nos, Senhor, pela renovação do nosso entendimento, através da tua voz que é inconfundível, através da tua palavra. Ministra os nossos corações. Senhor, eu clamo ao Senhor que esteja quebrando sofismas na mente dessas mulheres, que esteja destruindo, Senhor, ensinamentos errados, e que esteja estabelecendo, Senhor, a tua palavra, a tua visão, a visão que o Senhor tem delas, a respeito do chamado delas. Eu quero abençoá-las nessa tarde, queridas, e declarar sobre a sua vida, não vale encantamento, sobre a sua vida está a bênção do Senhor Jesus, esse sangue poderoso que nos cobre, que nos lava, que nos redime, que nos restaura, que muda a nossa história, que muda a nossa vida, e nós glorificamos o teu nome, e pedimos ao Senhor, transforma-nos para a tua glória, e faz-nos brilhar para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia.